A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando pela Rádio 98, pela internet, você que está ouvindo pela rádio e de repente quer assistir também imagem, também nesse momento nós estamos ao vivo no canal do YouTube da Rádio 98 FM Apucarana. Então, na rádio e também no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Essas semanas aí de estreia que nós tivemos no programa, vários convidados especiais. E hoje a gente recebe com muito carinho aqui um cara que, antes de falar da parte política, da parte pública dele, é um ser humano extraordinário. Moisés, obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite, obrigado mesmo. E a gente tem essa meia hora aí para bater um papo sobre a sua trajetória de vida e também a sua participação na política. Que bom, eu que agradeço, Rodrigo, um amigo que eu admiro, né, pela pessoa que é, pelo profissional que é, por ser um profissional de comunicação também, que daí me deixa ainda mais à vontade, tranquilo em a gente conversar sobre tudo, sobre comunicação, sobre a vida, sobre política, enfim, tantos assuntos que realmente nos interessam e tenho certeza que interessa também a comunidade. Que bom que a gente tem essas oportunidades de hoje pela tecnologia, pelos meios de comunicação, pela rádio, por um estúdio de podcast, conversar com mais pessoas e levar algumas informações. Então, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo em poder estar aqui hoje nos estúdios. Confesso que eu estava ansioso, que eu gostaria muito um dia de bater esse papo com você aqui. Que bom que esse dia chegou. Eu também. E às vezes as pessoas falam assim, o entrevistador, né, o apresentador do programa, fala, um prazer receber, é uma alegria, eu admiro demais. Mas o que eu falei é verdade. Eu te admiro, sabe desde quando? Desde o ano de 2005. Estava na minha sala, aluno do ensino médio do Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande, e daqui a pouco chega o diretor e fala assim, o pessoal da sala aí, vocês vão ter uma palestra agora. E eu já fiquei animado, porque só de sair da sala já era legal, né? Vocês vão ter uma palestra aí e tal. E a gente saiu e você foi lá conversar com a gente, no ano de 2005. Eu não sei se você estava fazendo um trabalho na região, se era o que era o teu momento que você estava vivendo ali, mas eu sei que eu gostei muito daquele bate-papo. Você falou sobre o jovem engajado, sobre tentar fazer coisa diferente, sobre estudo, educação. Foi um momento que eu passei já a te admirar lá no ano de 2005. O que era aquele? Você estava fazendo palestras? O que era? O tempo passa, viu? Vai dando essas informações. A gente não combinou isso aqui, viu? Não combinou mesmo. 19 anos atrás. E realmente, em 2005... eu já atuava com juventude, né, e a minha paixão, né, há muito tempo, trabalhar com jovem, com adolescente na formação, por acreditar demais que o protagonismo juvenil é um tema, é um segmento que eu acredito demais no mundo, nas pessoas, e acredito que o protagonismo juvenil seja uma das principais ferramentas realmente de transformação. Né, dentro de uma escola, num movimento estudantil, numa igreja, num clube de serviço, na cidade, no mundo inteiro, tenho certeza. E desde de adolescente, quando eu trabalhava, enfim, em gincanas, atuava, né, quando eu era adolescente, lá no colégio, nas escolas, tal, porque gostava muito de estar com pessoas. E isso se aprimorou com o tempo e pude trabalhar, enfim, de forma voluntária em entidades, instituições, o movimento Renascer, né, de jovens, que é a minha paixão, desde o ano 2000, que mobiliza jovens aí pensando num mundo melhor através da sua própria atuação, com o seu próprio jeito, com as suas próprias esquisitices, com os seus próprios sonhos, tal. Então sempre gostei demais de juventude. Eu trabalho com jovens, adolescentes há anos. Em 2005 já trabalhava, já atuava há algum tempo. Hoje continuo atuando, né? Nós estamos em 2024, continuo atuando hoje em sala de aula, inclusive no ensino médio, né? Disciplina de projeto de vida com os jovens do ensino médio no colégio em Apucarana, no colégio São José. Mas em 2005 já fazia esse trabalho exatamente de protagonismo juvenil. A intenção era conversar com jovens e adolescentes, principalmente nos colégios, nas escolas estaduais, particulares, nos movimentos, né, nas igrejas, e mostrar o quanto o jovem pode ser, sim, o ator principal de uma ação, de transformação. A palavra protagonismo, que a gente conhece, né, da TV, do filme, é o ator principal. Então, falar sobre protagonismo juvenil, e eu imagino que em 2005 foi sobre isso que eu falei um pouco. Exatamente. Né? Sobre o jovem ser protagonista, né, das suas próprias ações. Uma ação voluntária, às vezes, dentro da sala de aula, que às vezes ele vai olhar para trás depois quando ele sai do colégio e pergunta, o que eu fiz? Então, quanto mais ele puder aproveitar também, além das disciplinas comuns, do horário que ele tem de sala de aula, aproveitar seu tempo para poder falar sobre outras coisas, aproveitar a energia que o jovem, que o adolescente tem em favor de outras pessoas, com o seu jeito, com a sua vocação, eu sempre acreditei e continuo acreditando muito. Então, certamente, a gente falou sobre protagonismo juvenil para os jovens,
né, do Colégio Estadual. Com certeza falamos sobre, de repente, um programa de prevenção à gravidez na adolescência, porque isso é uma situação que há anos preocupa e o quanto a gente realmente precisa discutir isso, levar as informações, ter jovens mais participativos, engajados em causas sociais, ambientais, de empreendedorismo. Então isso eu faço há muitos anos, faço há mais de 20 anos, continuo fazendo e quero continuar fazendo, quero continuar sendo, de repente, quando tiver 70, 80 anos, sendo um jovem de 80 anos aí para conversar e continuar, ajudar a estimular aqueles que acreditam que possam aproveitar a sua adolescência, a juventude para construir uma sociedade melhor. Essa é uma frase que chama muito a minha atenção, que é ser protagonista da própria história. Às vezes a gente fica muito preocupado em viver a vida dos outros, né? Fica preocupado em agradar os outros, fica preocupado de repente em ter aquilo que o outro tem, mas será que aquilo vai ser importante para mim? O que eu quero da minha vida? E foi uma reflexão nesse sentido mesmo, de ser protagonista da própria história. Nesse processo, nesses muitos anos, você fez algumas coisas, trabalhou e tal. Antes da gente entrar nessa parte política, em quais áreas você atuou, Moisés? Bom, eu vou fazer 40 anos, né? Eu tenho 39 anos, por gostar sempre de pessoas e gostar de comunicação, a minha escolha profissional, quando eu concluí o meu ensino médio, quando eu concluí a minha época de estudante secundarista, eu escolhi a publicidade como minha profissão. Então, eu sou formado, minha formação em comunicação social, minha habilitação em publicidade e propaganda. Então, como publicitário, eu atuei em agência de publicidade, né, pensando em desenvolvimento de campanhas, em atendimento com o cliente, entendendo quais eram as necessidades dos clientes e transformando isso em peças publicitárias dentro de uma campanha, dentro de uma agência publicitária. Então, atuei como publicitário no desenvolvimento de campanhas, em planejamento e no atendimento a clientes. E a minha família, enfim, eu sou apaixonado por educação. Minha família toda de educadores, meus irmãos, minha mãe é professora aposentada e junto com essa área de comunicação também atuando na docência. Então, nos cursos de marketing, de administração do ensino superior em Apucarana, na Facnopar, nos cursos de administração, atuando como professor nessas áreas, fazendo sempre reflexão sobre a comunicação empresarial, sobre a comunicação publicitária, gestão e estratégia de comunicação publicitária, dentro de sala de aula também, além dessa atuação em agência de publicidade. Mas sempre entendendo que o que mais me encantava era isso, né? Lidar com pessoas com clientes que tinham as suas necessidades de despertar o desejo dos seus clientes, então fazer isso através de técnicas de comunicação, de publicidade e levar também essa formação para dentro da academia, para dentro da sala de aula, pelos cursos de publicidade, de administração, sempre tendo a comunicação como um viés aí, que é a minha maior paixão, porque acredito demais que a comunicação é a grande solução para, se não todos, quase todos os problemas que a gente vive. Dentro de casa, dentro das instituições públicas, particulares, privadas, no comércio, na indústria, nos relacionamentos, eu não tenho dúvida de que a comunicação passa por isso tudo, né? E hoje continuo atuando, né, com a comunicação, cursos de oratória, com comunicação em sala de aula. Hoje, junto com uma sócia, eu tenho em Apucarana um escritório de coworking, que é justamente a gente congrega pessoas e profissionais dentro do mesmo espaço para discutir possibilidades de parcerias e tendo a comunicação como base para isso tudo, né? A gente tem lá o Arred Coworking, que a gente tem o nosso propósito, que é conectar, promover e potencializar pessoas, ideias e negócios, né? E o Arred Coworking há 6 anos nasceu à luz da comunicação. Nós reunimos aí profissionais de comunicação, agências, órgãos, mídias, para dizer que a Apucarana poderia sim comportar um modelo de negócio que a gente possa ter de forma compartilhada, pessoas dividindo o mesmo espaço, oferecendo seus produtos e seus serviços, quando muitas vezes a gente procura isso fora, sem saber que às vezes do lado da gente tem a mesma solução que a gente precisa, né? Com um custo-benefício muito mais interessante e o principal, que é retendo os talentos na cidade que a gente acredita e que faz crescer. Então, hoje a minha atuação é essa, né? Como publicitário, como professor e como gestor de um ambiente, um escritório de coworking que tem a possibilidade de congregar pessoas numa comunidade profissional, retendo talentos, que é uma forma também de fazer a cidade crescer. Sem dúvida alguma. E antes da gente passar para essa parte política, eu preciso dizer que a Boa Smart nasceu dentro da Rede, porque a primeira reunião que nós fizemos, quando é verdade, né? Não sei se você se lembra, mas foi assim, eu estava trabalhando numa empresa de comunicação, a Rede Massa, era o repórter, apresentador e tal, e eu queria montar minha empresa. Só que a gente não tinha essa sede. Hoje a gente está instalado aqui em Marilândia do Sul, é a nossa sede da Boa Smart aqui em Marilândia, sou de Marilândia, moro aqui.
E aí a gente precisava de um lugar para fazer a primeira reunião, para conversar com o pessoal, com aqueles parceiros que a gente ia iniciar, e a gente utilizou o espaço lá, foi um momento marcante. A gente tem fotos aqui, tá salvo tudo. Eu me lembro bem disso, e isso que é legal, né? Da mesma forma que você acreditava que em algum momento, com o teu talento, com a tua vocação, com a tua formação e a experiência, pudesse, sim, empreender naquilo que você sabe fazer, gostava, procurou um lugar que justamente para poder, que é o objetivo e o propósito de um escritório de coworking. De repente, concentrar pessoas improváveis. Desde quando, de repente, um empreendedor quer abrir um canal de TV ou de comunicação no mesmo espaço que há pouco tempo estava um psicólogo utilizando para fazer um atendimento, um advogado fazendo um atendimento, um contador, ou, de repente, uma massoterapeuta. Mas que isso? Que loucura é essa de profissionais? E é justamente isso, com essa mesma crença que quando a gente empreendeu a Red, por entender que a Apucarana comportava, sim, um coworking de comunidade, que é justamente pessoas com propósitos distintos comungando não só do mesmo espaço, não para poder rachar a conta, dividir, pagar menos, mas porque entende que hoje o principal é relacionamento. Então, muito mais, de repente, com uma fachada piscando com o seu nome, com a sua logomarca, para poder te dar visibilidade, o que mais precisa é relacionamento. Então, é que bom saber que os propósitos se confundem em algum momento, e hoje aí a gente está também compartilhando de sucesso graças aí à dedicação. Sem dúvida alguma. Moisés, agora a gente vai falar sobre a tua atuação política, né? Você vai falar um pouquinho da tua experiência, mas eu sempre faço a mesma pergunta para o pessoal que entra para a política, assim, principalmente para aquela galera que tem relacionamento bom. Pessoal, eu já outro dia entrevistei a Camila Bolognese aqui, e ela é professora, eu fiz a mesma pergunta para ela também. Cara, você jovem, com vários amigos, aí você começa a trabalhar, tem a tua empresa, tem os teus negócios e tal. Professor tem aquele carinho especial, né? Porque o professor, às vezes a gente não encontra defeito no professor. O professor sempre é aquele ídolo nosso e tal. E aí você decide entrar para a política. E na política, às vezes você faz o certo. Você é ético, você faz o que tem que fazer, mas você vai levar pedrada, não tem jeito. Como que é essa decisão de entrar para a política e saber que teu nome está ali, você virou vidraça? Sem dúvida nenhuma. A gente entende que diz que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? E de político todo mundo tem muito, inclusive. Não tenho dúvida de que a política, ao mesmo tempo que muita gente rechaça, tem nojo, não gosta, tem aversão, temos muitos apaixonados. Né? Seja lá por qual motivo e por qual intenção. Mas eu não tenho dúvida de que, mesmo aquele que se considera o apolítico, ele só fala isso porque, de fato, ele não entendeu ainda. Mas ele não é apolítico. Para mim, não existe ninguém que seja apolítico. Se hoje esse microfone está funcionando, se a luz está acesa, se essa câmera tá gravando e está transmitindo, se essa mensagem está chegando, se essa folha de papel está aqui, se essa água está aqui, se esse copo... qualquer coisa está acontecendo, tem política envolvida. Então, mesmo para aqueles que detestam, que têm experiências ou relatos ruins e negativos da política, não tem como a gente fugir dela. Talvez essa, para mim, seja uma das motivações. E eu insisto muito numa máxima para mim, que é para tudo, e sem dúvida nenhuma eu insisto muito nisso na política. O que tem valor não tem preço. Para mim, se a gente acabasse agora e tivesse que responder apenas com uma frase, seria isso. Para mim, o que tem valor não tem preço. Infelizmente, na política, a gente vê muita coisa que, por conta do preço, há quem coloque preço e há alguém que aceite pagar o preço. E é por isso que a política, de repente, ela é rechaçada por muita gente. Mas quando a gente entende, e eu insisto muito nisso, que a política tem valor, e aí eu não consigo comparar ela com preço. Porque eu não colocando preço na minha atuação política, eu não me submeto ao quanto possam me ofertar, e eu também não faço nenhum tipo de oferta esperando que eu tenha qualquer tipo de apoio. Para mim, o que tem valor não tem preço. O que tem valor que, de repente, a gente aprendeu dentro de casa, com os princípios, com aquilo que pai, que mãe, ou dentro de um colégio, ou com um líder espiritual, religioso, ou um líder, né, numa entidade, numa instituição, seja lá o que for. Se aquilo que a gente aprendeu tem valor, faz total sentido colocar isso em prática. Dentro da minha casa, dentro do colégio, na empresa que eu trabalho, sendo funcionário, sendo servidor, sendo empreendedor, e na política a mesma coisa. Até porque a política eu entendo que seja o maior instrumento, ou o principal instrumento de servir as pessoas. A gente pode servir as pessoas numa entidade social, fazendo sem que ninguém nos reconheça, de forma totalmente discreta. A gente pode servir, né, no terceiro setor, a gente pode servir dentro da nossa empresa, a gente pode servir dentro de casa, pode servir na igreja, de várias formas na sociedade. Mas estando na política, a gente pode servir numa escala muito maior. Porque o poder público ele tem poder. Efetivamente, poder de mobilização, poder de recursos humanos, poder financeiro, e tem poder de chegar onde muitas outras instituições não chegam. Então me motiva estar na política e continuar acreditando na verdadeira política, de repente aquela de Platão, aquela lá de trás que fala exatamente sobre o servir,
né, mesmo sabendo que existe o risco de, em algum momento, a minha credibilidade ou os meus princípios, valores serem colocados em xeque. Mas de que forma eu faço isso? Insistindo o tempo todo de que o que tem valor não tem preço. Se eu lembrar isso todo dia, é o que me vai fazer deitar e dormir com a cabeça tranquila todas as noites. Talvez algumas pessoas que confundem, colocam na mesma régua, no mesmo tamanho, o que tem valor e o que tem preço, talvez essa pessoa tenha dificuldade para dormir. E às vezes ele participa da política de uma forma meio estranha e ele não perpetua na política, porque daí ele viu que os valores dele foram perdidos ou trocados por preço. E aí ele não vai perpetuar. Mas se ele entender que não tem problema nenhum, se ele trocar o valor dele por preço e continuar na política, infelizmente essa pessoa daí para mim não faz sentido. E, infelizmente, a gente assiste muitas pessoas hoje, a nível nacional, a nível estadual e, às vezes, até a nível local, pessoas que trocaram seus valores por preço. Por isso que as pessoas, infelizmente, rechaçam a política, porque daí não vai fazer sentido. E, para mim, continuar na política, estar na política, decidir, não deixa de ser um ato realmente de desafio. Porque, de fato, poderia correr o risco de o professor que é bacana, os princípios, as coisas que ele me lembrou lá em 2005, que falou sobre protagonismo juvenil, lá em 2000, lá no Renascer. É isso? Em algum momento, mas agora não faz mais sentido, porque ele está na política. Ele só fez tudo isso porque ele tinha uma intenção, tá vendo? Uma hora ele ia colocar. Para mim é muito natural. Né? Tem gente que fala assim, eu estou na política, mas eu não sou político. Eu não. Eu falo claramente que eu estou na política e sou político. Sou político, sim, com muito orgulho, porque não tem problema nenhum por onde andar em falar do meu trabalho, da forma como eu me apresento e aquilo que eu defendo. Né? Porque é consequência daquilo que eu aprendi nas minhas outras atuações pessoais, profissionais, e por entender que aquilo que de repente dá muito certo na iniciativa privada pode dar certo no meio público. Aqueles valores que dão muito certo, que a gente comunga dentro de casa, com as pessoas de bem que a gente quer perto, pode comungar também dentro da política. Basta eu não ceder, basta eu não ser fraco. Né? E mesmo dentro das dificuldades, insistir e continuar mostrando para as pessoas que nos admiram, talvez antes da política, para continuar nos admirando por conta da nossa atuação que coincide da atuação pessoal, mesmo estando na política. Moisés, você foi eleito no ano de 2020, né? Uhum. Foi a eleição de 2020, você já tinha sido candidato, já tinha uma experiência já em campanha política e tal. Eu acompanhei várias sessões da Câmara, ou pela imprensa, ou pelo canal do YouTube, ou pessoalmente lá, e assim, vou falar meu ponto de vista como jornalista agora, acompanhando a reunião da Câmara. Eu percebia sempre, o que me deixou ainda mais admirado, foi a sua postura, a sua forma como você atuou, que às vezes chegava um projeto lá e você era contra o projeto. Mas você sempre tratou de uma forma muito educada. Tanto é que eu vejo que você tem o respeito de todos os outros vereadores ali. Uhum. Às vezes era uma coisa que você, mesmo estando na oposição, que a gente sabe, a gente pode até comentar sobre isso também, estando na oposição, tem aquela questão de você é de situação, você está junto com a gestão, com o prefeito. Uhum. Você é de oposição, você, teoricamente, é contra a gestão, é contra o prefeito ali e tal. Mas às vezes tinha a situação que vinha e eu vi que você... Não, isso é legal e eu vou votar a favor, indiferente se eu estou contra ou sou oposição ou situação. Mas essa maneira como você se posicionou ao longo desses últimos anos, você acha que isso é o que te deu destaque? Isso é o que fez com que aquele cara que votou em você em 2020, acreditando nesse seu valor, que você não tem preço, você é um cara de valor, você acha que esse cara vai continuar acreditando em você, vai continuar... colocando o voto dele na sua campanha por isso? E eu já vou de antemão falar, eu admirei a sua postura sempre na Câmara por essa educação que você tinha, por essa postura. Eu não tenho dúvida que a gente está sendo avaliado e julgado o tempo todo. A partir do momento que a gente está na política, né, disputando uma eleição, a gente passa a ser julgado e os julgadores são os eleitores. Não estou lá porque eu quero. Eu me coloquei à disposição, em algum momento fez sentido para alguém o suficiente dentro da legislação eleitoral para que realmente eu pudesse atuar como vereador junto com outros 10 que estão lá na Câmara Municipal de Apucarana. Para mim é muito claro de que as pessoas gostam, nos períodos eleitorais, de acompanhar o posicionamento político dos seus candidatos. Se você é de direita, se você é de esquerda, que nos últimos anos isso aflorou muito, né, por conta das políticas nacionais e tudo mais. Mas o que importa é que as coisas acontecem dentro do município. Então, primeiro, as pessoas gostam de saber do seu posicionamento político. Quando é na eleição, as pessoas escolhem, de repente, muitas vezes por aquilo que você fala, pela sua história, se faz sentido ou não, ou às vezes é pela amizade, pelo conhecimento que tem, né? E a eleição mais difícil que tem é a de vereador, mas o que importa é que, de repente, fez sentido para um número suficiente de eleitores que te elegeu vereador.
Na minha opinião, depois que você é eleito vereador, as pessoas não esperam mais picuinha política, rixa política, ou que eu bata de frente com alguém porque politicamente eu não acompanhei. As pessoas querem que eu trabalhe. Bata por bater. Bata por bater. Até porque quem paga o meu salário é quem está assistindo, é quem está ouvindo. Eu sendo de oposição ou de situação, o meu salário certinho, e que não é pouco, vai cair religiosamente em dia. Diferente de muitas pessoas que trabalham todos os dias, que passam por dificuldades e de repente eu não tenho esse mesmo privilégio. Então, se eu sou um funcionário, um servidor público, primeiro que eu tenho que dar satisfação e respeito é para quem está lá, independentemente se ele me escolheu ou não. Eu fui eleito na eleição em 2020 com 1.117 votos. Eu não estou legislando para 1.117 pessoas, eu tenho que estar consciente que eu tenho que legislar para 130 mil apucaranenses. Porque a partir do momento que eu virei vereador, eu sentei numa cadeira de vereador, eu não sou mais o candidato Moisés que colocou lá o adesivo para aquele eleitor e votou em mim, fez campanha e tudo mais. Eu sou vereador de 130 mil pessoas. Então as pessoas não esperam mais picuinha política da minha parte, que eu seja contra por ser contra, que eu seja a favor por ser a favor, porque eu tenho algum benefício, ou, infelizmente, porque eu tenho um rabo preso com alguém. As pessoas querem que eu trabalhe. E às vezes ficar assistindo de repente só lamentações, picuinhas, brigas, isso não faz sentido, porque não vai levar ninguém a lugar nenhum. As pessoas querem que eu trabalhe. Elas estão pagando o meu salário para que em 4 anos eu produza leis, projetos de leis, requerimentos, indicações que de fato cheguem lá na casa de cada um. Né, na rua, na assistência social, na vaga na escola, no CEMEI, no posto de saúde, para aqueles que ficam na madrugada esperando, de repente, horas e horas não conseguem uma consulta, um exame, um especialista, uma cirurgia, às vezes morrem sem conseguir um atendimento à saúde. Essas pessoas esperam que eu trabalhe para que isso resolva. E não que eu fique discutindo política mais durante 4 anos. A minha crítica, inclusive, é aí com relação aos critérios que as pessoas escolhem os seus eleitos. Infelizmente, tem gente que no dia da eleição pega o primeiro santinho na rua, na hora na frente da urna, no colégio eleitoral, e depois não entende por que as coisas dão errado. Porque, de repente, o critério dele foi esse. Ou porque ele era legal. Se a gente ficar esperando só um grande herói enquanto um candidato, a gente vai ter uma grande frustração depois na atuação dele. Se a gente ficar esperando um grande legalzão, um amigão que dá tapa nas costas, ou um voto de protesto, ou um voto, de repente, porque é pitoresco, né, o efeito tiririca da vida, proporcionalmente falando, se a gente tiver como critério esse tipo de escolha, a gente é atafadada a um insucesso e uma frustração muito grande. Tanto que, nesse momento, se a gente perguntar para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, quem lembra qual foi o seu candidato a vereador, eu tenho certeza absoluta que 90% não lembra. Então, para mim é muito claro que, a partir do momento que deu certo a eleição, o meu papel é trabalhar, independentemente do posicionamento político. E hoje eu estou no posicionamento de oposição. Oposição ao atual grupo de gestão de administração. Mas não quer dizer que eu sou inimigo pessoal daquele que está sentado na cadeira de prefeito, ou seu secretário, sua equipe. As pessoas esperam também que ele trabalhe, que não tenha picuinha pessoal. Então, para mim é muito claro e eu faço isso com muita tranquilidade. Qualquer projeto, qualquer matéria que venha do executivo, que seja bom, que eu entendo que faz sentido, que vai melhorar a vida das pessoas, eu sou o primeiro a reconhecer e parabenizar. Porém, a qualquer coisa que venha colocar em questionamento, em xeque, aquilo que eu entendo que possa realmente fazer bem, eu não tenho problema nenhum, porque eu não tenho cabresto em falar não e votar contrário. Isso para mim é muito resolvido. Então é dessa forma que eu continuei atuando nesses 4 anos. Acredito que tenha feito sentido para alguns, como eu falei, que comungam dos mesmos princípios. E se isso fizer sentido, agora eu não tenho que me apresentar mais, de repente, num próximo período eleitoral, de alguém que quer ser. Eu tenho que mostrar agora por que eu quero ficar. Então, o que eu quero ficar é justamente por conta dessa atuação. Se fizer sentido para alguém, que bom, mas não são mais aqueles que me escolheram. Eu sei que eu tenho que prestar conta para 130 mil pessoas que estão lá esperando que eu trabalhe. Moisés, e a questão de será que a gente pode fazer um resumo? Que a gente fez um resumo da sua vida. Será que dá para fazer um resumo desses 3 anos, vamos para o 4º ano aí, né? Para metade do 4º ano, como vereador em Apucarana. Eu sei que você trouxe algum material ali. Exato. E você gosta muito dessa prestação de contas e tal, mas como que dá para a gente resumir esse teu trabalho na Câmara dos Vereadores? Veja, eu em 2020, como coloquei meu nome à disposição, eu tinha muito claro como bandeira que a inovação pudesse ser sim um grande diferencial no poder público. Tanto que eu insisti muito de que era preciso fazer renovação com inovação. E a inovação é esse tema que a gente é acostumado a escutar hoje, que está em voga, né, nas empresas, no comércio, no mercado, inclusive no poder público, que é fazer as coisas de um jeito diferente, economizando tempo, recursos, né, e atender as demandas. Então, eu continuo acreditando muito no tema inovação. Né, acredito muito, né, que discutir startups, discutir o fomento aí de ideias novas, de profissões, inclusive, que vão surgir, sejam tônica para que realmente a gente possa ter um poder público mais efetivo, diminuir o tempo das coisas. E, de fato, isso fez sentido e eu acreditei que, durante o mandato, eu pudesse trabalhar sobre isso, com
propostas, com projetos de leis que tratassem a inovação. Um outro apelo que para mim faz muito sentido é a questão social, né? Eu tenho uma atuação em conselhos municipais, em entidades sociais, eu acredito demais que o poder público ele depende do terceiro setor e não tenho dúvida de que se não fosse um terceiro setor, as ONGs, né, os municípios passariam muito mais dificuldade do que passam. E Apucarana é um exemplo da quantidade de entidades sociais, instituições que fazem trabalhos brilhantes e ajudam a resolver tantos problemas na área da saúde, na área da educação, né, na garantia de direitos. Então, eu pautei o meu trabalho, as minhas indicações, pensando inclusive em minorias, né, naqueles públicos que talvez poucos pensassem. E eu fiz isso a cada ano, inclusive, como você falou, eu fiz questão de fazer a prestação de contas, porque muitas vezes a pessoa depois julga os seus políticos só no ano da eleição porque não acompanharam o seu mandato. E eu fiz aqui, trouxe inclusive, apresentei durante os 3 anos e agora nesse 4º ano já estou produzindo, no final desse ano, a mesma coisa, que é a prestação de contas. Então fiz isso aqui no ano de 2021, né, inclusive estava no ano de pandemia, está aqui até a foto com máscara, no ano de 2022, né, um resumo com todos os trabalhos, as matérias apresentadas, as indicações, né, o mapa de atuação, os requerimentos que são pedidos de informações para os órgãos. Em 2023, a mesma coisa, né, quais foram os projetos de leis apresentados, quais foram os requerimentos que são pedidos de informações, as participações, as indicações, que são aqueles pedidos que a população faz para o vereador, né, desde a poda de árvores, um mato alto, um buraco na rua, uma vaga no CEMEI, né, uma indicação que de repente possa melhorar o atendimento na saúde, tantas coisas, as conquistas, verbas de relacionamento político, por exemplo, com deputados estaduais, federais, que são as emendas parlamentares que vêm especificamente para atender o município. Então é importante que a população acompanhe isso, mas muitas vezes a população tem outras coisas para fazer. Então é papel, sim, de quem está no mandato, fazer essa prestação de conta, apresentar, disponibilizar, porque isso aqui é um material exatamente que depois pode ser critério para a pessoa entender. Será que realmente esse político fez sentido ou não? Ele tem que continuar na vida pública, na vida política ou não? Então não tenho dúvida que a prestação de contas é o principal instrumento que um político tem, e eu faço isso com muita tranquilidade, porque se você tem serviço prestado, é só você contar essa história, né? Eu acredito muito que o discurso da mulher de César faz muito sentido. Você não basta ser, você tem que parecer ser. Então não basta ser produtivo, eu tenho que parecer ser produtivo, contar essa história em programas de rádio, de podcast, nas minhas redes sociais. Hoje a gente tem essa facilidade, né, que as redes sociais têm, que chegam essas mensagens, essas informações, talvez quando antes não chegavam, e a gente utiliza a mídia justamente para pessoas acompanhar o nosso trabalho, porque é minha obrigação trabalhar e prestar conta para aquilo que paga o nosso salário. E aí a gente fez um breve resumo, claro que daria para a gente entrar em vários temas aqui, mas o tempo não vai permitir. A gente pode até conversar em um outro momento, o tempo não vai permitir que a gente aprofunde muito a nossa conversa sobre os projetos e tal. Quem acompanhou, os teus eleitores sabem do teu trabalho. Hoje você é um pré-candidato a vereador para as próximas eleições. Exato. Nós estamos nesse momento de pré-campanha. Porém, você está num partido, você tem um ótimo relacionamento com um determinado grupo político. Existe a possibilidade do Moisés não ser candidato a vereador e se tornar um pré-candidato a vice-prefeito, a prefeito? Você tem essa vontade, essa intenção? Nem combinamos, né? Eu nem sei se poderia te perguntar isso. Não, o entrevistado ele tem que estar pronto sempre para todo e qualquer tipo de pergunta, principalmente político. A partir do momento, na minha opinião, na minha visão, que a gente decide entrar para a política, a gente decide algumas outras coisas, né? Algumas decisões, elas têm consequências. Eu entendo que a vaidade é o maior inimigo de qualquer político, né? Queimar a largada é um risco muito grande, né? A vaidade, o ego, se você não souber controlar isso, a política ela te engole, porque às vezes o poder, e hoje estou no poder, porque estou, né, cumprindo um mandato de vereador, independentemente de sendo situação ou oposição, tendo as dificuldades todas de estabelecer ou não, mas estou no poder. E o poder, se você não souber controlar, ele às vezes te cega, né, e faz você, de repente, justamente cair, né? Mas não tem problema nenhum em dizer que estou na política e tenho minhas pretensões e continuo acreditando e quero seguir carreira até onde entender que dá para fazer, como o meu próprio slogan que diz, né, ser um vereador para valer, né? Como falei, que queria que valesse o mandato, valesse a pena e valesse a campanha feita, e por isso que eu atuei dessa forma. Sou pré-candidato nessas eleições do ano de 2024. Dia 6 de outubro, os municípios vão escolher os novos prefeito, vice e vereadores de cada cidade. Eu me coloco como pré-candidato no município de Apucarana, entendendo que o meu trabalho feito até então é o suficiente para que eu me reapresente à população para dizer por que eu quero continuar na Câmara de Vereadores quando a campanha chegar.
Óbvio que em determinado momento você faz parte de grupos políticos e às vezes a tua decisão não basta ser só a sua. Você tem que entender às vezes um contexto, um cenário. Decidir de repente ser candidato a vice-prefeito não é uma decisão do Moisés, né? Eu tenho muito tranquilo que eu assisti o filme, não sei se você assistiu o filme Dois Papas, né, que conta a história do Papa Francisco e do Papa Bento. Sim. Né, talvez com intenções distintas com relação a assumir o papado, e para mim é muito claro. E no filme, né, em algum determinado momento lá ele fala que se você não quiser, para você não virar Papa, basta querer. Né? Então, de repente, para eu virar, se eu quiser muito ser alguma coisa, basta eu insistir nisso. E às vezes na política eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Se eu insistir demais pela vaidade em querer ser um cargo ou outro, aí eu estou fadado a um insucesso. Né? Hoje me coloco como pré-candidato a vereador porque essa é a minha intenção, esse é o meu desejo. A alteração de partido, né, que eu estava no Cidadania, hoje estou no PP, no Partido Progressista, que acompanha da base ao pré-candidato a prefeito Rodolfo Mota, entendendo que eu posso continuar contribuindo no processo eleitoral como pré-candidato a vereador e acompanhando esse projeto do pré-candidato Rodolfo Mota a prefeito de Apucarana. Escolher quem será o candidato a vice, isso fica a cargo totalmente ao candidato a prefeito. Se entender em determinado momento que o Moisés precisa compor para poder contribuir de uma forma maior, sendo candidato a vice, aí isso é uma conversa pós. Mas, a princípio, essa não é a minha pretensão, não é a minha intenção. Para mim é muito claro que eu quero ir para o pleito, para a reeleição, hoje como pré-candidato a vereador. Olha, a gente teria, claro, muitos assuntos aqui, muita conversa, você que está acompanhando esse nosso bate-papo desde o início, muito obrigado mesmo pela sua audiência e agradecer demais a você, Moisés, por ter vindo aqui até os nossos estúdios, por participar, por se colocar à disposição para prestar contas realmente do que aconteceu ao longo desses últimos anos, porque, como você mesmo disse, é um funcionário do povo, né? um servidor público e realmente eu queria agradecer a você e desejar realmente toda a sorte do mundo, porque você é um cara que participou da minha vida. Falei que quando eu comecei minha empresa, você estava presente, porque foi na tua empresa lá que nós fizemos a primeira reunião, e lá atrás, lá em 2005, acompanhando a tua palestra de motivação até, de se colocar no lugar, de pensar como eu, naquela época jovem, que eu tinha 15 anos, o que eu poderia fazer pela frente. Então, realmente, eu tenho a te agradecer e principalmente por estar aqui hoje. Bom, eu que agradeço demais, Rodrigo, pela oportunidade de dizer que só faz sentido tudo isso que a gente faz quando a gente encontra no caminho pessoas que comungam dos mesmos princípios. Então é uma tranquilidade conversar com você e é bom demais essa oportunidade, porque daí a gente chega através, né, dessa estrutura, né, dos estúdios, dos microfones da Rádio 98, dentro das casas, nas empresas, nos ouvidos das pessoas que talvez a gente não conseguiria chegar por conta. Então, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo espaço, dizer que isso faz sentido demais quando você coloca esses relatos aí, de repente, que eu participei da sua vida profissional ou da sua formação lá enquanto jovem adolescente, para mim é o maior instrumento. Para mim isso é combustível de que realmente o caminho é esse, dá para continuar fazendo, tenho certeza que talvez para outras pessoas isso também possa fazer sentido e com certeza a gente continuar colocando o nome à disposição para trabalhar, para servir e escutar as pessoas, porque realmente quem tem que gostar mais das pessoas são as pessoas que trabalham por elas, né? Então estou hoje cumprindo aí um mandato, estou na vida pública, na vida política, porque acredito que a gente possa sim servir as pessoas da melhor forma possível, da mesma forma que acredito que posso servir dentro de sala de aula para os meus alunos lá no ensino médio do Colégio São José, né, na sala de aula na faculdade, nos cursos, dentro de um espaço de coworking, comungando ideias e princípios, né, com outras pessoas que acreditam que realmente a gente pode construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né, mais empreendedora, de acordo com os nossos princípios. Então, muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa conversar mais vezes e agradecer a nossos ouvintes da 98, a Rádio 98, enfim, toda a equipe aqui da 98 e com certeza toda a estrutura da Boa Smart, que com muita boa fé leva a boa nova para tantas pessoas aqui. Que bom, muito obrigado e até uma próxima. Valeu! E a você também que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de curtir o vídeo. Escreva nos comentários aí, manda mensagem pra gente, que isso faz muita diferença no nosso trabalho. Obrigado e até o próximo programa Rodrigo Carvalho Entrevista. – 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM.